Já posso Pode, Rê. compartilhar? Pode sim. Tá, deixa eu compartilhar aqui então a apresentação. Bom, então, só para começar, para contextualizar, né, porque a gente foi buscar essa metodologia e por que isso nos interessou, lembrar para vocês que o nosso programa foi desenvolvido, ele, né, nasceu de uma necessidade da Secretaria de fortalecer justamente as redes de atenção que a gente estava conversando aqui no início, né, dessa nossa conversa. A gente já tinha essas redes de atenção à saúde desenhadas, elas já aconteciam no mapa, mas elas não aconteciam de fato, na prática, né? Os territórios ainda não se reconheciam dentro dessa rede. Então, o objetivo era de fortalecer essas redes de atenção. E começamos um grande investimento, então, em 5 regiões do estado, né? E o Vale do Ribeira é uma dessas regiões. E os investimentos foram muito grandes, principalmente na atenção básica. Foi na rede toda, né? Em todos os níveis. Mas na atenção básica, esse investimento foi ainda maior. Foi um investimento muito grande. E foi um investimento voltado para infraestrutura e para recursos humanos. Vocês sabem, então, que a gente, né, teve várias obras, aí, muitas UBSs, elas foram informatizadas, teve uma série de capacitações, aí a gente está tendo ainda, né, um curso de gestão da clínica, tudo pensando em melhorar a assistência, melhorar a gestão do cuidado aos pacientes. E com foco principalmente nesta demanda que hoje impacta, né, os serviços de saúde, o sistema de saúde, que são os crônicos, né, hipertensos e diabéticos, a população mais vulnerável, que são os doentes mentais, os idosos, e toda a rede materno-infantil, né, o binômio aí mãe e criança, então as gestantes e as crianças. Então, foram, né, linhas de cuidado que foram atualizadas e desenvolvidas e outras capacitações e investimentos aí para os profissionais com foco nessa demanda. Mas, num determinado momento, a gente percebe que só isso, né, é tanta coisa, mas a gente percebe que ainda não é o suficiente para que a gente consiga atingir o nosso objetivo mesmo, né? Que é o de prestar uma assistência que consiga manter essa população ou esses pacientes controlados clinicamente, né? Com os níveis de saúde aí estabilizados. A gente percebe muito isso, principalmente depois de uma pesquisa que a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo fez aí no Vale do Ribeira, que vocês lembram, devem se lembrar, né, bem dessa pesquisa, que mostra para a gente que mais ou menos uma média de 70% a 60% dos pacientes crônicos, hipertensos, diabéticos e que têm hipercolesterolemia, que frequentam a unidade, que são acompanhados pela unidade, eles não estão estabilizados, eles não têm a sua condição clínica controlada. E daí a gente começa, né, a tentar entender por que isso acontece, já que ele está matriculado e é acompanhado na unidade. Na maioria das vezes é porque ele não segue as orientações adequadamente, ele não realiza o tratamento de maneira satisfatória, adequada, por não entender, por ter muitas dúvidas e não conseguiu esclarecimento, né, a respeito dessa sua condição, desse seu tratamento. Então, a gente começa a pensar em como a gente poderia estar prestando essa assistência de uma maneira permanente, contínua, mantendo contato, né, mantendo uma comunicação o tempo inteiro com esse paciente, para que ele possa ter acesso, né, às informações, às orientações e possa esclarecer as suas dúvidas e que com isso a gente consiga identificar alguns riscos também, né, que podem estar acontecendo e tratar e agir rapidamente.
encontramos, então, né, aí nesse percurso, o Saber para Cuidar, né? Ficamos conhecendo o trabalho deles e eles trabalham com uma metodologia que vinha atender a essa nossa expectativa, né? De manter essa comunicação contínua e mais eficiente com um grande número de pacientes também, né? Porque muitas vezes a gente tem alguns grupos na unidade, trabalha alguns grupos de hipertensos, e diabéticos e gestantes, mas a gente atende uma parcela mínima, né, dessa população. E dessa maneira a gente ia conseguir, né, atingir uma escala muito maior aí de pacientes. Então, ficamos conhecendo o trabalho deles, que é um trabalho que se baseia numa metodologia, né, dialógica e estruturada em cima de uma ferramenta, que é uma ferramenta simples e que todo mundo conhece, todo mundo usa, todo mundo tem, que é o WhatsApp, que é uma plataforma de comunicação, né, hoje em dia muito, muito acessível, né, para todo mundo. E utilizando uma metodologia que eles conheceram, né, e trouxeram lá da Índia, depois o Renato pode até explicar um pouquinho melhor, que é uma universidade, né, Renato, na Índia, que trabalha com educação à distância, utilizando o WhatsApp e de uma maneira, né, muito eficiente e tendo resultados muito, muito bons. Exatamente, visando principalmente o pessoal de classe baixa, né? Que tem necessidade, tem dificuldade de acesso à internet. Isso. Então, e eles criaram esta metodologia, já trabalham com isso, integrando, né, as equipes de saúde com pacientes, com familiares que seriam cuidadores desses pacientes, engajando esses pacientes no tratamento, fazendo com que eles consigam seguir um tratamento de uma maneira mais assertiva, né, mais adequada. Então, fomos conversar com eles e fizemos esse contato e esse contrato para que no Vale do Ribeira eles trouxessem essa metodologia para que a gente pudesse estar utilizando aqui nos nossos municípios, nas nossas unidades. Então, o WhatsApp, como a gente já comentou, hoje em dia todo mundo tem, todo mundo sabe usar e todo mundo usa muito, né? De verdade. Então, é fácil, é barato, é um sistema, é um processo que não traz custos para o município, né? O custo é mínimo, é muito baixo, a manutenção é fácil, né? Porque todo mundo não precisa de um grande especialista aí, né, para fazer a manutenção do sistema, para poder estar acompanhando. Vocês mesmos vão conseguir estar fazendo isso, inclusive, depois de implantar numa unidade, vocês vão poder estar implantando nas outras, conhecendo a metodologia, sabendo direitinho como funciona, vocês mesmos vão poder estar implantando nas outras unidades, criando novos grupos. Então, é uma coisa, né, muito tranquila. E é um projeto que se baseia praticamente ou basicamente em 4 passos, né, que são os principais. Capacitar as equipes de atenção básica nessa plataforma de comunicação, né? Então, em como como esses profissionais moderam os grupos e se comunicam com esses pacientes. Daí, a partir dessa capacitação, eles estando capacitados, são criados os grupos, né, de apoio ao tratamento e engajamento dos pacientes e profissionais nesse modelo. Então, a gente introduz aí os pacientes, cria os grupos e introduz os pacientes nesses grupos. Atualmente, a gente está trabalhando basicamente com pacientes crônicos, hipertensos e diabéticos e com gestantes. Depois, a partir disso, vocês podem criar outros grupos também. Apoiar os profissionais no início, né, desses grupos e depois transmitir para vocês uma tecnologia também que é o tratamento estatístico desses diálogos, que vocês podem estar, através desses diálogos, extraindo aí alguns relatórios que vão ajudar, inclusive, na gestão, né?
que vocês vão estar observando ali realmente, né, vão ter um retrato aí muito fiel do que acontece de verdade com esses pacientes. Quais são as dificuldades que eles têm, quais são as necessidades, e do sistema também, né? Aonde o sistema está falhando, aonde ele não está atendendo de verdade. E com isso, vocês podem estar direcionando aí a gestão da saúde no município. Então, no momento agora, nós já criamos já temos um projeto piloto no município de Miracatu. Já foram capacitados os gestores e os profissionais de uma OBS, que é a OBS Centro, lá a Manuel Bazan, que é a OBS que foi construída pelo Saúde em Ação. Eles já foram capacitados. Daí nós criamos, existem algumas dúvidas que as pessoas têm, que a gente já pode até começar a conversar sobre isso, porque lá aconteceu, acredito que nos outros lugares vai acontecer também. O profissional tem um receio muito grande de estar disponibilizando o seu celular, o seu número de celular, e de se expor muito, né, nesses grupos, e depois poder ser requisitado, né, o tempo inteiro, poder ter a sua privacidade aí um pouco invadida. Então, lá eles encontraram algumas soluções, que com a ajuda do pessoal aí do Saber para Cuidar, que depois o Renato, o Grilo, a Regina podem até explicar um pouco melhor, que foi criar um grupo através da instalação de WhatsApp Business num telefone fixo da unidade. Então, eles usaram a linha da unidade para poder criar esse grupo. Adquiriram chips para alguns profissionais, que né, um custo também muito pequeno. Teve alguns profissionais que até foram buscar celulares velhos que eles não usavam mais para instalar aí o chip e usar aquele celular só para participar do grupo. Então, isso foram algumas soluções encontradas para que o profissional não colocasse o número de celular particular dele. Mas, né, em cada unidade, vocês vão discutir, vão chegar aí num acordo de como é melhor para vocês estar fazendo isso. A partir disso, então, se define no grupo alguns protocolos, né, de entrada, alguns critérios, quem são os pacientes que vocês vão começar a introduzir, e feita toda uma organização dentro da unidade para o atendimento desses pacientes também. Então, a gente sugere uma escala, né, para não sobrecarregar ninguém. Então, cada profissional vai ter o seu período, o seu horário, e naquele horário ele vai saber que ele vai receber as perguntas, as solicitações dos usuários, e também pode usar o horário, como está acontecendo muito lá em Miracatu, pode usar o horário já para começar, né, a colocar orientações, esclarecimentos e conversar. Tudo que ele tem vontade de falar para os pacientes e não tem oportunidade, não consegue reunir os usuários para poder falar e ter essa conversa com eles, eles estão fazendo isso através do grupo. E está dando muito certo, né? Está tendo um resultado muito bom lá em Miracatu. Então, introduz-se os pacientes no grupo e começa aí a acontecer essa interação. Então, o que a gente espera alcançar com isso? Um monitoramento remoto do quadro clínico desses usuários. Então, por ali, a gente fica sabendo e conhecendo como ele está naquele momento, se ele está bem, se ele pode continuar lá na casa dele, sem a necessidade de estar vindo à unidade, principalmente agora, né, nessa situação que a gente vive hoje, que a gente quer restringir mesmo um pouco o acesso desses pacientes à unidade, ou se ele se encontra, como já aconteceu no grupo, né, Renato, de pacientes que começam a relatar que estão com uma série de problemas e a enfermeira ou os profissionais solicitam que ele entre em contato diretamente com eles e agendam uma consulta para que eles vão até a unidade. Então, a gente começa a ter um controle maior sobre a condição clínica desse paciente.
A gente passa a ter uma maior capacidade de gestão mesmo, né? Por um direcionamento mais assertivo, né? Quando a gente identifica aí os fatores de risco. O usuário passa a ter uma melhor percepção do sistema, ele conhece o funcionamento do sistema muito melhor, os profissionais que estão cuidando dele, como e quando eles podem realmente ajudá-lo, eles dão mais valor, né, para o sistema, eles valorizam muito mais a assistência que eles estão tendo, aderem melhor ao tratamento, eles vão, né, o autocuidado é muito melhorado. E a gente espera com isso que no futuro os indicadores comecem a melhorar também, né? A gente espera diminuir aí o número de consultas básicas de urgência, então ele vai deixar de, muitas vezes, as dúvidas que ele teria e procuraria aí um atendimento de urgência para poder tirar, ele faz isso pelo grupo, ele faz isso pelo WhatsApp. E muitas vezes até melhorar as internações por causas sensíveis à atenção básica, que podem ser resolvidas precocemente, né? E o que a gente já começou a perceber, então? É que a gente teve aí uma oportunidade muito grande, principalmente agora com essa questão da pandemia, que vocês mesmos, né, relataram há um tempo atrás, numa das reuniões que a gente teve, que o controle desses pacientes, o cuidado com esses pacientes tinha sofrido aí uma interrupção muito séria, né, nesse período que eles deixaram de ir até a unidade. Então, a gente está resgatando isso. Temos aí um incentivo muito grande de vários conselhos de classe que estão incentivando esse atendimento online, estão permitindo, estão orientando como ele deve ser feito. A gente tem agora a possibilidade de registrar esses atendimentos e poder garantir o faturamento, o pagamento dele. Então, ele vale como um atendimento mesmo, né? Isso já está garantido aí pelo Ministério da Saúde. E com isso a gente vai conseguir implantar as linhas de cuidado com muito mais facilidade, né? E daí aqui eu coloquei só um pedacinho de um diálogo, né, que a gente já tem lá em Miracatu, para a gente poder observar realmente como isso está acontecendo e qual o ganho que a gente tem com isso. Então, aqui é uma paciente que tem um problema nutricional, ela, né, tem muitos gases, então ela começa a conversar com a nutricionista sobre questões alimentares, dúvidas, e o que ela pode, o que ela não pode comer. E ela fica, inclusive, sabendo que quando ela for até a unidade, ela pode pedir, né, um encaminhamento para a nutricionista avaliar melhor as condições dela, o estado, o que ela tem e acompanhá-la com uma proximidade ou, né, prestar aí um cuidado maior. E aqui só um exemplo dos relatórios que a gente pode extrair, né, desse grupo. Então, aqui a gente fica sabendo qual é o tema mais discutido naquele período. A gente consegue, com gráficos, identificar quais são as pessoas que interagem mais, as pessoas que, né, têm um poder aí de liderança maior dentro daquele grupo, daquela comunidade. Então, são vários, isso aqui é só, né, um exemplinho de vários relatórios que a gente pode estar extraindo aí do grupo. Então, a apresentação é essa, dá uma ideia já, né? Eu acho que básica do que se trata, de como é o processo, de como a gente implanta essa metodologia. E daí agora acho que a gente pode começar a conversar, tirar as dúvidas que vocês podem ter e já ver o que é preciso e como a gente pode estar organizando aí a capacitação das equipes para começar o trabalho. E aí?
Bom, pessoal, alguma pergunta sobre a apresentação que a Renata fez, que não tenha... Eu achei ótima, super clara, pela primeira vez. Eu ouvi um feedback daquilo que a gente está fazendo, né, que eu achei muito legal, porque é a visão de vocês, né, do outro. Então, obrigado, porque são tantos elogios que não dá nem de dizer pontualmente obrigado por isso, obrigado por tudo. E a gente está bem contente também com um detalhe que não é um detalhe, é no fundo o truque, né, por trás dessa história toda, mas que é um detalhe porque as pessoas se atentam ainda pouco a isso e que está no nosso nome, né, o saber para cuidar, que é a ideia de que quando o profissional ele vai explicando para o leigo aquilo que é necessário, é importante, é correto, enfim, o leigo não fica achando que o profissional tem uma relação de outra coisa que não seja especificamente da profissão, do atendimento, da questão específica que precisa ser tratada. Então, nesse sentido, o que está acontecendo na UBS em Maracatu nesse exato momento é maravilhoso, porque na medida em que todos os profissionais informam, né, as pessoas o que é comer corretamente, o que é se exercitar corretamente, o que é se preparar para o parto corretamente, as pessoas ficam tão impactadas com aquela informação que, no fundo, a coisa mais interessante é que você até poderia repetir as mesmas informações a cada 3 semanas ou 2 meses, que mesmo assim as pessoas ainda iam absorver bem e iam se sentir seguras porque estão recebendo uma informação que é correta, que não é uma fofoca, que não é enfim, alguma coisa que eventualmente elas possam ou devam pôr em dúvida, né? Então, isso Fake acaba news. montando, isso, Então, isso acaba fazendo com que o grupo seja bastante coeso e se comporte muito bem. É muito interessante isso, né? Essa descoberta de você dotar o profissional responsável do lugar de fala que ele merece, né, para a população que ele atende. Aí todo mundo passa a respeitar o profissional de uma outra maneira, dizer, poxa, aquela moça que eu encontro lá quando eu vou, ela sabe muito, né? E isso é muito legal, isso é muito bom. É verdade. E uma coisa também que eu acho que a gente acabou percebendo, que a gente investe muito em estrutura física, em equipamento, até nos profissionais, né, capacitando e investe na... Mas a gente investe muito pouco naquela pessoa ou naquela figura que é o centro do cuidado, né, que é o usuário, que é o paciente. A gente não investe nele, né? A gente, não é verdade, a gente não olha de verdade para ele, a gente olha para o profissional, o que o profissional tem que fazer, o que ele tem que falar, como ele tem que agir, ou a OBS, ou o serviço, o que ele tem que ter de equipamento, de estrutura física, mas a gente não olha para a pessoa, para o usuário, e pergunta para ela, e tenta descobrir com ela o que ela precisa de verdade, qual é a necessidade dela, qual é a dúvida que ela tem, ou em que momento ela está, ou não, e não a orienta também, né, corretamente sobre a sua condição, sobre o seu tratamento. A gente não investe nela, né? Então é uma maneira, eu acho que e até pela dificuldade que se tem de fazer isso mesmo em larga escala, e porque muita gente não se dá conta. Então dessa maneira a gente consegue atingir um número grande de pessoas. E eles, eu fico surpresa com o grupo do Miracatu, a maneira como eles se colocam no grupo, como eles se portam no grupo. A gente no início pensou, né, isso pode virar um muro de lamentações, né? Eles podem começar a entrar só para reclamar, para, né, para se lamentar, para né, para criticar, e nada. Eu, pelo menos do que eu vi, não vi uma crítica, não vi né, uma lamentação, uma reclamação. Eles entenderam que aquilo é para ajudá-los né, no seu tratamento, na sua...
Então, isso aqui é muito bom também. Diferente do que seria, né, uma ouvidoria ou outros canais de comunicação que eles têm com os serviços, né? Verdade. Eu posso compartilhar aqui a minha tela para fazer, então, essa rápida apresentação para Sim, vocês, para mostrar? Basicamente, 99% de tudo que eu ia dizer, em princípio, a Renata já me poupou o trabalho, já explicou como é que é, e talvez até de uma forma muito mais prática e eficaz do que a que eu faria. Eu sou um tanto acadêmico e prolixo nesse sentido. Mas deixa eu mostrar aqui só um pouquinho como é o que a gente, em princípio, está propondo para que a gente expanda o projeto para os outros municípios. Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se... Opa! Não, não é isso. Deixa eu ver aqui. Rê, oi, vou aproveitar aqui e ler enquanto o Renato, desculpa, está abrindo. tá. A Isa coloca aqui, Renata, para você resumir, se poderia ter um cronograma de reuniões com cada município e suas equipes. E aí eu acredito que o Renato vai respondê-la com a apresentação dele. Tá. Bom, eu espero, deixa eu ver como é que eu... Vocês estão vendo aqui a minha tela? Sim. Sim. Eu não sei se eu estou colocando tudo aqui ou se eu estou... Tá certinho, Renato. Obrigado. Bom, pessoal, então, em princípio, o que a gente tem de ver é que, para a gente conseguir implantar esse projeto, basicamente, a gente começa capacitando os profissionais. E você vai dizer, poxa, mas me ensinar a falar no WhatsApp? Na verdade, não é ensinar a falar no WhatsApp, porque certamente vocês já sabem. O que a gente precisa fazer é organizar o lugar de fala de vocês. Ou seja, a gente treina vocês muito rapidamente para uma determinada maneira de se comunicar com eles, com a população. E, a partir daí, a gente consegue manter esse bom ritmo que a gente já alcançou em Miracatu. A primeira coisa, com certeza, é a gente estabelecer no início, né, qual é a unidade piloto com a qual a gente vai trabalhar, né? E para isso, obviamente, a gente precisa identificar os profissionais da equipe da unidade, né? A gente precisa ter uma ideia da hierarquia que está acontecendo, né? E dessa maneira a gente consegue então nos organizarmos e organizarmos também como é que vai ser a comunicação entre o grupo e o que, em princípio, dentro desse grupo deve ser utilizado em termos de comunicação e aquilo que, obviamente, é melhor ficar para grupos outros, grupos privados, grupos, né, também de profissionais, mas que não precisam ter essa dinâmica por conta da questão da publicidade, né, do acesso público daquilo que a gente vai estar tentando alcançar. Então, em princípio, o mais importante que a gente descobriu no trabalho com o Miracatu é a necessidade de a gente esconder os telefones privados dos profissionais, até por uma questão de proteção de dados, privacidade, né? A gente sabe que todos nós estamos à disposição, né, do nosso trabalho em rede pública num determinado horário. E é dentro desse determinado horário que, em princípio, cada um deve continuar atuando. Quer dizer, ninguém está querendo aqui propor uma expansão do tempo de horário e não permitir brecha também para isso.
Então, uma vez conhecido o pessoal com quem a gente vai trabalhar, a gente organiza, então, essa maneira de atender as pessoas através dos telefones, exibir, na verdade, os telefones que são os telefones públicos, né, da rede e que, em princípio, se tocarem, não tocam, mas se tocarem, por acaso, se alguém ligar, vocês não vão ser importunados na casa de vocês. Dentro dessa ideia de capacitação, em princípio, a gente pode integrar um único grupo, né? Ou seja, a gente pode identificar grupos em cada município e acelerar, digamos assim, essa capacitação, colocando todo mundo dentro da mesma sala de aula. Isso é uma coisa que, em princípio, a gente sabe que funciona bem. As pessoas que já participaram das nossas capacitações sabem que, em princípio, a quantidade de pessoas não chega a ser nenhum problema, né? E aí a gente consegue dar conta de vários grupos ao mesmo tempo. Quando eu digo vários grupos, um grupo grande alcançando vários treinamentos em municípios diferentes e, eventualmente, partindo para a etapa número 2, que é, obviamente, o grupo específico de cada região. Basicamente, a gente faz uma aula inaugural. Essa aula inaugural, em princípio, é pelo Zoom. Alô? A Isa que mandou no WhatsApp. A Isa mandou no WhatsApp. Pessoal, fechem os microfones, por favor, que vocês estão atrapalhando a apresentação do Renato. Obrigado. Seguir, Renato. O seu slide. Então, o seu slide. Então, em princípio... Slide na abertura, Renato. Tudo bem, gente? Renato, então, o seu slide está somente na abertura, Grilo falando. Grilo, eu não estou ouvindo uma palavra do que você está dizendo. Ele está dizendo que seu slide não está passando. Talvez, Renato, você não consiga passar pelo computador. Aqui na tela sua, você consegue apertar a setinha na própria apresentação. O Zoom tem feito isso agora com a gente. Quer dizer, então, que eu não estou conseguindo... Não, a gente estava só na sua primeira... Só na minha... Uai, tem alguma coisa esquisita aqui, não sei. Passe o cursor em cima da apresentação. Aqui no canto esquerdo vai ter a setinha para você passar para frente. Vamos ver aqui. Passou. Vocês estão vendo? Tá preto tela ainda. preta agora. Tá preto. Você não consegue ver sua tela, Renato? Quer que eu compartilhe a minha? Que eu tente isso? Por favor, porque a minha não está funcionando. Vamos ver se a minha vai funcionar. Eu não estava preparada para isso. Só um minutinho, tá? Deixa eu tentar de novo, então. Isso. Tenta aí. Melhor eu tentar de novo? Peraí. Tenta assim que enquanto eu vou tentando aqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim, a primeira tela, né? Vocês só estão conseguindo ver a primeira tela? Sim.
Mãe, que estranho. A outra tela, Renata, aparece bem pequena do lado direito. Acho que você pode deixar daquele jeito e vai continuando a apresentação até a Regina abrir. Tá bom. Para a gente não parar. Tá certo, então. Então, deixa eu fazer diferente aqui. Eu vou fazer uma outra coisa que às vezes dá mais certo. Vocês estão vendo agora? Sim, como eu te expliquei, a primeira tela fica parada maior, do lado direito fica o próximo slide, o next slide. Bem pequeno, mas dá para ver. Ah, agora apareceu. Pronto, ficou maior. Deu certo? Deu. Então tá. Eu estava falando justamente da capacitação, que a gente, em princípio, vai treinar todos ao mesmo tempo, e a aula vai ser dada através do Zoom, né? Então, em princípio, a ideia é que a gente conheça vocês e vocês nos conheçam, e para que a gente forme um primeiro grupo grande, e depois esse grupo vai ser separado entre grupos menores. Então, com isso, a gente vai fazer 2 cursos, né? Um, em princípio, que é o de comunicação pelo WhatsApp, né? Com essa metodologia dialógica que nós viemos desenvolvendo já há alguns anos, né? E depois nós vamos dar uma capacitação específica a respeito do WhatsApp Business, que em princípio, existem muitas possibilidades de trabalho, principalmente a ideia da gente trabalhar com o mesmo celular, né, o nosso celular privado, mas abrigando uma conta que é uma conta business, que permite que a gente mascare ou esconda o nosso telefone particular em relação ao público. Nesse sentido, a configuração do grupo de atendimento é a seguinte: a gente monta, né, a gente obviamente primeiro entende quem são o grupo de cada unidade que vocês escolhem, né? A gente conversa com esse grupo como a gente poderia se organizar no sentido de fazer a comunicação com a população. E, em princípio, a gente mostra como são feitas as mensagens automáticas, porque é muito claro para todo mundo que esses grupos não são para atendimento de emergência ou para urgências, né? Então, isso tem de ficar muito, muito claro, tanto para os profissionais, mas principalmente para a população. Quer dizer, eles têm de saber que nós não estamos oferecendo esse grupo para uma eventual emergência. Se eventualmente acontecer, porque, enfim, aconteceu, foi obra do acaso, mas, em princípio, ele não é pensado para emergências ou atendimentos de emergência. E aí, a gente faz a definição de escala de atendimento, né? A gente organiza como é que é a fala dos profissionais responsáveis pela interação com os pacientes em cada turno, né? E, em princípio, depois que todo mundo estiver se sentindo bastante seguro dentro do grupo, a gente finalmente, então, começa a receber, né, os primeiros pacientes, e a gente começa explicando para eles como funciona o tempo todo, com a nossa presença, com a nossa supervisão, de tal maneira que a coisa se encaminhe muito bem. Então, é isso que a gente está propondo para vocês. A ideia é já começar a operar o mais rápido possível, né? Ou seja, se a gente pudesse começar já na segunda-feira que vem, seria muito bom para a gente poder, então, capacitar todo mundo agora no início de setembro, para que já no meados de setembro, né, final do mês de setembro, a gente já possa estar preparado para a operação com a população a partir de outubro, né? Então, basicamente,
essa era uma mensagem bastante sintética que eu gostaria de passar para vocês, principalmente porque o grande, né, significado total do trabalho da gente já foi exposto muito bem, inclusive, pela Renata, e eu só estou falando aqui especificamente das próximos passos, das próximas ações que nós podemos fazer com cada município, começando por esse grupo maior de formação, que vai, então, fazer a formação de todo mundo, de todos os municípios que forem aderir ao programa. Era isso. Então, o pessoal que está aí dos municípios, tem alguma dúvida? Alguém? O Sérgio de Pedro de Toledo já tinha questionado aqui, acho que daí o Renato já, né, já respondeu. Eu tinha respondido para ele, o Renato respondeu também sobre essa questão dos pacientes acharem que era uma consulta, né, que seria uma consulta online ou que poderiam estar solicitando atendimentos de urgência ou mais especializados. A gente esclarece no grupo que não é isso. Eles até a gente percebe que eles entenderam mesmo qual é o objetivo do grupo. E com relação à exposição do número do celular dos profissionais também, que é uma dúvida grande que todo mundo tem, eu acho que o Renato já explicou, e a gente já viu que existe essa possibilidade de não expor, né, o número do profissional, dele não ficar exposto. Então, basicamente, o que a gente precisa é agendar já essa primeira aula inaugural. Então, vocês precisam se organizar. Isso vai ser feito em uma unidade, né? Esse primeiro grupo, piloto, vai ser feito... Piloto já foi lá em Miracatu, mas esses grupos que vão ser criados agora vão ser criados em uma unidade que vocês têm que definir. Então, acho que a primeira coisa que cada município deve pensar em fazer é definir qual a unidade ele acredita que nesse momento, né, seria a unidade mais tranquila para ele estar criando esses grupos. Definiu a unidade, definir quais são os profissionais que vão estar dentro desse grupo. Geralmente, é a equipe da unidade toda, né? O médico, a enfermeira, até os agentes comunitários, todo mundo pode participar do grupo. E costuma-se também chamar profissionais que podem não estar ali todos os dias, o tempo todo, como é o caso, né, lá no grupo de Miracatu, da nutricionista, né, do assistente social, um psicólogo, um farmacêutico. Então, são profissionais que podem não estar na unidade todos os dias, mas que também atendem, de alguma maneira, esses pacientes. E eles podem ter um momento deles dentro do grupo também. Então, seria interessante que eles também participassem, né, do grupo. E os médicos, né? Então, acho que a primeira coisa é definir qual a unidade, em que unidade vocês pretendem já estar implantando esse grupo, e já conversando com os profissionais, explicando para eles, e vocês já têm que ter aí o nome, tem que ter uma relação de que profissionais seriam esses, para daí a gente agendar essa aula inaugural com a participação de todo mundo e, como o Renato falou, criar o grande grupo para fazer a capacitação desses profissionais, para que eles entendam, né, como é a metodologia, como é essa comunicação, como deve ser o comportamento de todo mundo dentro do grupo, para que depois a gente passe para uma nova fase, uma nova etapa de criação dos grupos em cada unidade. Né, Renato? Acho que é isso. Exatamente isso. Quer dizer, no momento em que a gente consegue fazer esse percurso do grupo maior, o grupo da unidade, basicamente o município ele consegue reproduzir essa ação nas demais unidades, e a gente está aqui para ajudar também, caso eventualmente o próprio grupo da unidade não se sinta
ainda seguro para fazer essa multiplicação. Isso a gente está sempre aqui atento também. Isso. E lembrando que a gente tem o nosso programa Saúde em Ação, tem um prazo, e o nosso contrato com eles também tem um prazo. A gente teve uma interrupção aí por conta dessa questão da pandemia, então a gente tem aí um tempo que não é um tempo muito longo agora para poder estar, né, fazendo isso. Então nós não podemos demorar muito, né? Como ele falou, o ideal seria que a semana que vem a gente já tivesse essa primeira aula inaugural para depois já iniciar a capacitação. Então, a gente precisa... Diga, Isa. Eu queria só complementar, está me ouvindo? Sim. Queria complementar dizendo que eles poderiam estar recebendo por escrito o passo a passo já agora, né, até amanhã, de como que iriam fazer. Identificar qual unidade, qual é a equipe, qual a agenda, e a gente fazer, no final, dizendo assinatura ou o gestor colocando um concordo para que eles mandassem por e-mail de volta para agilizar e a gente ter exatamente assim quais são as unidades, quais são os municípios, para a gente poder realmente assim saber quem que vai participar e depois nós daríamos a data para a aula inaugural. Então, pensei para ficar mais formalizado, né, essa questão, e eles saberem que é uma unidade que eles vão fazer, primeiramente, até para poder ter todo esse know-how aí, então é um start para começarem depois ampliar para as outras unidades. Então, faria primeiro nessa unidade escolhida, né, como piloto dentro de cada município. Não sei o que você acha. Passo a palavra. A Regina quer falar também, Regina? Sim. Bom dia a todos. Eu sou Regina, de registro, e eu estou com uma dúvida. Assim, a gente vai fazer o treinamento com toda a equipe daquela unidade. Daí a gente tem questão de agenda, tem um monte de coisa. Eu acho que não dá para a gente correr muito. A gente precisa planejar esse início de aulas e planejar. Essas aulas são de quanto tempo? Porque eu vou ter que mobilizar a equipe. Como que vai ser isso? Você explica, Renato, como é a capacitação? Olha, basicamente, nós fazemos uma capacitação que, em princípio, demora 5 dias úteis, né? E dentro desses 5 dias úteis, nós trabalhamos sem horário marcado, né? Porque a gente já prevê essa dificuldade também. Então, a gente... A capacitação, na verdade, a capacitação é feita pelo WhatsApp. Então, a pessoa não tem que sentar uma hora, né, na frente do computador e assistir uma aula. Ela é feita dentro do grupo de WhatsApp. Então, ela entra dentro de um grupo, vai ter um grupo grande de WhatsApp e toda a capacitação é feita através de uma comunicação que acontece dentro do grupo. Num determinado horário do dia, ela entra no grupo e vai ver ali todas as orientações, vai interagir, entendeu? Entendi. Entendi. Só a primeira aula, que é essa aula inaugural, que é feita pelo Zoom, né? Que é uma aula que daí a gente... serão todas pelo Zoom. Não. Então, é só a primeira, que é pelo Zoom. A partir daí, a gente cria um grupo, né, de WhatsApp
E toda as orientações, toda a capacitação é feita dentro desse grupo. Daí a pessoa entra no horário que ela tiver disponível. O Rê, Pode ser de noite, pode ser de manhã, qualquer hora que ela quiser. Diga. o Rê, não, só para complementar, que essa aula inaugural é como hoje para vocês, para poderem Isso. conhecer os rostos de quem vai estar fazendo essa capacitação via WhatsApp para tirar dúvida dos profissionais. Isso. Do município, tá? Mas aí depois tudo é pelo WhatsApp. Tá, então assim, só para complementar o meu raciocínio, nós temos semanalmente uma reunião técnica e a nossa reunião é de segunda-feira de manhã, então eu precisaria de um tempo um pouco maior para eu passar para o meu secretário, para todos os coordenadores, todas essas possibilidades, e daí a gente definir a equipe. Então, eu precisaria até pelo menos quarta ou quinta-feira da semana que vem para a gente estar respondendo isso. E segunda é feriado, hein? Ixi, então vai ser terça. Segunda, dia 7 de setembro, verdade. Verdade. Então nem vai ter reunião, vai ter que mudar o dia da reunião. Vai ter que mudar para terça. Eu acho que Registro. eu acho que mas é um tempo assim, a gente não pode passar da semana que vem, né, Renata? Eu acho que a semana que vem a gente já tem que ter essa definição. Então, exatamente, isso seria muito importante. Talvez, na segunda realmente está muito cedo e até feriado também, mas é importante não passar da semana que vem, porque senão passou da semana que vem a gente já está na metade de setembro, né? Uma coisa também que é importante é que mesmo que eventualmente essa ou aquela pessoa não possa participar, é importante que a gente consiga ter a lista de quem vai participar com os telefones para poder montar o grupo de WhatsApp. Então, mesmo que a pessoa não participe da aula inaugural, ela depois participa da capacitação, enfim, no tempo dela. Essa é a grande vantagem da nossa metodologia, porque é no tempo da pessoa também. E da mesma maneira que a gente está fazendo hoje, gravando, né, essa conversa, essa apresentação, a gente faz no dia da aula inaugural também. E quem não puder, de jeito nenhum, estar presente, pode assistir depois, né? Perfeitamente. Então, até queria complementar que seria importante, no passo a passo, nós colocarmos isso, que precisamos dos telefones e do nome das pessoas, né, quem que é da equipe, para poder organizar isso. Tudo para a aula inaugural, né? Depois. Uhum. Eu já coloquei... Desculpe, eu coloquei minha apresentação já aqui no chat para poder fazer o download. Mas eu acho importante que essas informações que você disse que a gente precisa pedir, a gente vai completar isso também e vamos reenviar com essas informações, porque a gente não chegou nesse nível de detalhamento. Eu acho muito bom, Isa, que você esteja... Renato, você passou só para mim esse PowerPoint. Você precisa passar para o público, para todo mundo. Isso. E aí, eu não sei como fica melhor, se as pessoas quiserem colocar os e-mails aqui, algumas poucas colocaram, ou se a Isa e a Tereza repassam para os municípios também a gravação e a apresentação. Eu posso colocar de novo. Uhum. Nós vamos ter... É bom a Isa e a Tereza, porque daí elas passam para quem não está, né? Para as pessoas que não estão aqui. Então, a Isa e a Tereza, eu acho que podem estar... E aí, para tirar dúvidas, Renata, manda e-mail para o Renato, para a Regina, para o Grilo. Como faz para você? Como que a gente... Se eles tiverem dúvidas e quiserem tirar por e-mail. Eles, né, que vão poder responder melhor, porque tem algumas coisas que eu também não conheço direito ainda. Essa história do WhatsApp Business, e tem algumas coisas que eu não conheço. E sobre a metodologia também, então é melhor... Renata, na próxima semana nós temos a reunião da CIR que você vai participar.
Nós Isso, na poderíamos estar marcando na quarta-feira, né? A data até para os gestores poderem bater o martelo, né? Na quarta, e aí a gente mandaria esse material antes, Isso, até assim, como a isso, Regina é falou, verdade. na terça-feira ela repassa para a equipe, para o gestor, e aí na quarta, na reunião da CIR, você retoma fechando essa questão. Então vamos fazer assim. Eu acho que quem já está aqui volta, vai conversar já com o seu gestor, já começa a definir tudo isso, que vocês já ouviram tudo, já, né, entenderam, tiraram as dúvidas. Eu acho que vocês já podem se antecipar, já podem estar, né, se organizando para isso. A Isa e a Tereza, vou pedir um favor para elas, a gentileza delas estarem passando essa gravação para os outros municípios também, né, que não estão presentes, e solicitando para eles também, né, Isa, isso que você falou, essas etapas todas. Olha, por favor, se vocês tiverem interesse, definam a unidade, definam a equipe, relacionem nome e celular das pessoas que participarão. Daí, na quarta-feira de manhã, eu vou participar da CIR, posso voltar a comentar um pouco, eles podem ter ainda algumas dúvidas, a gente volta a tocar no assunto, eles já assistiram a apresentação, a gente conversa, né, para ver se eles têm alguma outra dúvida, e já pede para eles, então, olha, precisamos dos nomes, se não mandaram ainda, quem não mandou e quiser mandar, vamos dar um prazo de até quarta-feira. Pronto, quarta-feira é o dia que a gente... É o último dia para que a gente tenha nome e telefone de todo mundo. E já marcamos a aula... Eu tenho uma sugestão. Eu tenho uma sugestão. Com o aprendizado que a gente teve em Miracatu, eu acho interessante a gente entrar nessa aula inaugural já conversados e com as dúvidas tiradas. Então, eu acho que seria bacana, assim que tiver os telefones, a gente fazer um grupo, como a gente... monta o grupo antes da aula inaugural. Exatamente, tirar as dúvidas, eles já vão saber o que eles vão ter que providenciar, que é esse telefone fixo, ou um telefone ou um chip qualquer para não expor o telefone deles. Eles já vão saber tudo o que eles têm que fazer para quando entrar na aula inaugural, essas dúvidas já estarem resolvidas. Porque senão perde muito tempo na aula e depois da aula a gente ainda vai ter que ficar tirando dúvida. Eu acho melhor. Tá. O que você acha, Renato? Daí, acho que então na quarta-feira a gente concordo. pede já para todo mundo, para ter os nomes e os telefones, para que Eu acho que devia passar já. Não, mas a quarta-feira vai ser o último prazo. Você já vai pedir agora, né? Se na quarta-feira, no dia da CIR, a gente já tiver tudo, né? Já estiver com todos os nomes e telefones, melhor. Mas porque é melhor colocar todo mundo de uma vez, Isa. A pessoa que entrar depois de formar do grupo, ela não vai saber o que aconteceu antes. Então, é melhor juntar todo mundo, daí a gente monta o grupo com todo mundo. Se eventualmente alguém entrar depois, aí a gente pode até passar as informações e tal, mas o ideal é todo mundo entrar junto. Você já vai pedir e a gente já começa a receber esses dados, né? Na quarta-feira, eu falo na CIR, olha, hoje é o último dia. Quem não passou, se não me mandar hoje, se não colocar hoje o nome e o telefone, vai ficar de fora, né? Não vai ter não vai poder entrar depois. Então, hoje é o último prazo. E na quinta-feira esse grupo está formado. Pode ser assim? Olha, eu pensei o seguinte, como nós conversamos muito por WhatsApp, também com os gestores. Então, eu pensei assim, eu faria assim, com a sugestão de vocês, né, um textinho muito resumido, dizendo: vou enviar a apresentação com a proposta do grupo para poder formar, né, o projeto Saber para Cuidar. Isso. Precisamos disso, ou dizer,
para não ficar muito grande a mensagem, estou enviando no e-mail, por favor, abram um e-mail que tem lá, tipo uma nota técnica que a gente faz, dizendo o passo a passo de tudo que tem que ser providenciado, e dando prazo até na quarta-feira para que providencie quem realmente vai querer. E na reunião da CIR vai ficar definido já todos os municípios que aderiram ao projeto. E aí, nesse dia, a gente já fecha e aí você já passa a data que vai ser da aula inaugural, para iniciar a capacitação. Aí a gente já teria conversado tudo antes, Na quarta-feira. passado antes para eles. Isso. Nós vamos ter exatamente uma semana, contando com sábado, domingo, feriado, que a gente costuma conversar com eles mesmo, independente disso. Nós não fazemos final de semana. A gente trabalha direto, né? Tá? E eu acho que aí realmente quem tem o interesse que vai saber, porque nós já estamos contando em algumas outras reuniões que está acontecendo esse piloto em Miracatu, né? E eu acho que vai ser mais para definir mesmo quem vai e como vai. Podemos até conversar mais de perto com quem tenha dúvida, eles podem ligar, a gente conversa por telefone, fala mais detalhado. Por exemplo, a gestora de Guapenova, ela está iniciando. Ontem eu já conversei, já adiantei um pouco para ela, mas posso detalhar mais. Junto com a apresentação sua e a do Renato, eu acho que as duas apresentações são importantes nós colocarmos, para ter já quem está novo, que não tem essa apresentação, até queria dizer, né? Algumas pessoas estão aqui me perguntando, entraram um pouquinho depois e não viram sua apresentação, Renata. Então, quem você é, com o que você está representando aí dentro do projeto, tudo. E aí eu estou aqui mais ou menos digitando aqui, que você na reunião da CIR também vai dar essas notícias boas que eu já passei para eles, está todo mundo aplaudindo aí, super feliz com a questão da van e da ambulância, mas quem que vai receber? Já estão assim, né? Eu falei, gente, todos os municípios, eu acho que você poderia também depois usar um pedacinho para falar isso. Tá ótimo. Eu já coloquei a minha apresentação também aí no chat, então, se vocês... Mas acho que ela pediu para você se apresentar, Rê, dizer de onde você é e tal, que algumas pessoas não sabem. A gente acha que todo mundo já, né? A cara tá a cara carimbada. Está cansado de conhecer. Não, nós somos do grupo técnico, né, da Unidade de Coordenação do Programa Saúde em Ação, que é um programa que está aí no Vale do Ribeira já há 5 anos, né, com uma série de ações, atividades e investimentos aí na região toda, nos 15 municípios. Então, esse é mais um, né, mais uma das ações que a gente está realizando na região. Eu acho que é isso, né? Sou enfermeira, Renata... E faço parte da Secretaria de Estado. É um programa que é da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, é um programa que é realizado dentro da Secretaria de Saúde do Estado. E o Vale do Ribeira é uma das 5 regiões que foi priorizada para esses investimentos. Eu acho que todo mundo já, né? O programa todo mundo conhece. Pode ser que as pessoas que entraram agora ou são recentes na gestão do município não me conheçam, mas o programa com certeza todo mundo conhece, pelas unidades novas, pelo hospital e tudo que foi feito aí. E com relação às ambulâncias, só para comunicar, então, já na última reunião da CIR me perguntaram, as vans, alguns municípios solicitaram vans.
e alguns municípios solicitaram ambulâncias. Então, quem é novo na gestão do município tem que procurar saber, o gestor antigo, qual foi a solicitação que ele fez, né, o que ele pediu. Vocês vão receber o que foi solicitado. As vans já estão prontas. As ambulâncias que demoram um pouquinho mais de tempo para serem configuradas estão ficando prontas, né, logo estarão. E acredita-se que por volta do dia 14 de setembro, né, no início aí da segunda quinzena de setembro, já vão ser entregues, tá bom? Então, vocês já haviam me perguntado e estou dando esse retorno. Na Síria eu volto a falar, né? Tem muito município que não está aqui. Tá bom, Isa? Mais alguma coisa, será? Não, é só que aqui acabou ficando bastante assim no início, né? Falava, é o projeto do BID, projeto do BID. É o Então, famoso quando BID. fala, é a Renata do BID. Bom se fosse, né, Renato? Oh, que maravilha! Tava bem, viu? Se eu fosse a Renata do BID, mas não, eu sou a Renata da secretaria, não. Funcionária pública. O projeto tem é financiado pelo BID, né, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. É um empréstimo que depois o Estado vai ter que pagar. Então, a gente foi todo um programa planejado, projetado com esse recurso, com esse dinheiro que veio do banco. Por isso que no início diziam que era o projeto do BID, o programa do BID, a Renata do BID, não tem nada. O BID só emprestou o dinheiro. E assim, para os novos que estão entrando agora, saberem que foi entregue os tablets, né, para os agentes, além das reformas, além das construções, além das capacitação nas unidades, o curso de gestão da clínica que a Renata falou, as linhas de cuidado. Muito bem. Infância, né? Primeiríssima, exato. Muita coisa. Olha, 5 anos suados. Ficar agora poderosíssimo aí na saúde, hein? Tem que, com todo esse investimento, vocês têm que vocês vão servir de modelo aí agora para o resto do Brasil, para o resto do estado e para o resto do Brasil. Diga, Renato. Eu preciso sair agora, que eu tenho uma reunião agora às 11. Obrigado por todo mundo. Eu espero poder participar da próxima reunião, então, já na semana que vem, né? Com tudo organizado. Obrigado, Isa, muito legal. Obrigado pela atenção de todos vocês e espero que a gente consiga ter bons resultados em todos os municípios, como a gente está colhendo em Miracatu, e temos aqui a Isa e Renata que, né, estão acompanhando desde o início o trabalho e estão vendo que está crescendo muito bem. Obrigado por todo mundo. Obrigada a você. Até logo, então. Até mais. Logo. E, pessoal, então, acho que se ninguém tiver mais, né, nenhuma dúvida, acho que também já encerramos, né? O que a gente precisava conversar com vocês, então já está conversado. Acho que agora a Isa e a Tereza vão entrar em contato com todos os municípios. Vamos ver se a gente consegue, então, até a próxima quarta, essa relação com os nomes e celulares de todo mundo. Lembrando que esse primeiro grupo que vai ser formado, não tem problema que seja o celular do profissional, porque é um grupo só para capacitação. Nesse grupo não vão entrar, né, pacientes, não vai entrar mais ninguém. Somos só nós, né, que participaremos da capacitação. O pessoal do Saber para Cuidar, algumas pessoas do DRS e os profissionais. Depois depois da capacitação, esse grupo pode até ser desfeito
E daí sim vão ser criados os grupos em cada município, né, nas unidades, para a introdução dos pacientes. pacientes. E assim, eu deixei o contato do Saber para Cuidar lá no chat, o e-mail. Coloquei no e-mail também, que eu vou mandar com o vídeo, tá, Regina? Ótimo. E se tiver alguma dúvida, é só escrever ou perguntar pelo WhatsApp. A maioria, a Isa sabe o contato, a Renata também. Uhum. Então, estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Viu, Renata e Regina? Só sobre a questão que eu não entendi muito bem do nome, porque a hora que o Renato falou, é assim, nós temos Saber para Cuidar regional, temos Saber para Cuidar Miracatu. Então, eu estava pensando assim, SPC e o nome do município, ou o que era o nome que ele queria mudar? Era o nome desse grupo de capacitação, Regina, que ele queria... Não, eu acho que ele está querendo dar um nome para o projeto todo, né? Talvez ele tenha pensado nisso. Acho que pode ser Saber para Cuidar Vale do Ribeira. Saber para Cuidar é o nome da empresa, Isa, por isso. Empresa, entendeu? Então, ele está querendo dar um outro nome para o projeto. Ixi, agora nós acostumamos... Mas a gente pensa, vamos pensar até quarta-feira. A gente sugere o nome para a gente é um nome super comprido, na metodologia, então... Mensageria eletrônica. Mensageria eletrônica que eu acho feio também, não gosto. Então, seria um nome para esse projeto no Vale do Ribeira, porque agora ele, né, vai para praticamente todos os municípios. Uhum. Então, vamos pensar aí num nome especial. Isso. Para ele. Mas aceitamos sugestões. Vamos fazer aí um concurso. Depois a gente escolhe. Botamos meia dúzia de juiz aí e vamos escolher. Isso. Só abrindo para os municípios, para ver se alguém do município quer falar, quer tirar alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa por enquanto. Está aberto, pessoal. O COSEMES também está aqui, a gente agradece. Isso. Então, a Leda está aí também, conhecendo o projeto, né, Leda? Para depois contar lá para o pessoal do COSEMES, para levar isso lá para todas as regiões do estado de São Paulo, para expandir para o estado todo agora, né? Eu já tinha visto uma primeira apresentação lá no piloto, né, de Miracatu, já tinha me encantado. Sim. Já comecei a comentar sobre isso e tenho achado assim fantástico. Eu acho que a gente tem quebrado tanto a cabeça com essa questão de comunicação, né? Falei até isso no nosso outro encontro. A comunicação ela vai ser cada vez mais importante por outros meios que não olho no olho, infelizmente. Não sabemos aí por quanto tempo ainda, né, gente? Então, Sim, quanto mais estivermos próximos, melhor. E como eu sou da Ilha Comprida, eu queria puxar uma sardinha para dizer que a gente sempre se preocupa, porque tem áreas da ilha que não tem celular, não chega telefone, mesmo a telefonia rural, tudo é muito difícil. E hoje eu descobri, não sei se tem alguém da ilha, eu olhei ali nos participantes, não vi, que tem uma empresa puxando fibra ótica daqui do Boqueirão Norte até o Boqueirão Sul. Isso me deu uma alegria enorme, porque eu moro lá para aqueles meios do caminho, e lá eu fico sem internet. Mas eu falei, gente, ouvindo vocês falando, eu falei, ai, salve Deus, que nós vamos ter comunicação melhor. Que notícia boa! Que essa ótimo, é uma grande notícia. E é uma empresa particular, tudo, mas assim, planos que realmente são bem acessíveis, né?
Será que vai pegar ali no Dora? Porque o sinal ali é muito ruim na unidade. Nossa, e você vê que é no centro, né, Isa? Imagine isso lá para o sul, quanto é complicado, né? Mas na dependência da própria empresa, acho que CESP, não sei quem estava passando na época, fibra ótica, isso acabou não conseguindo suprir todas as necessidades. Você veja que eu estou conseguindo puxar a minha em Juruvaúva, que é entre Pedrinhas e Boqueirão Sul, para quem conhece, né? Então, isso é um grande passo. E a outra questão também, a gente sabe que outros municípios têm essa dificuldade, mesmo sendo municípios mais concentrados, digamos assim, né? Que a ilha é uma tripa enorme, então a coisa é um pouco difícil, mas outros também podendo ter acesso. E o acesso do serviço de saúde direto com a população, né, gente? É assim que o SUS se constrói, não tem outra forma. Tanto que quando implantou, né, Isa, Saúde da Família, Isa, Tereza, veio um pouco depois, e quem estava na época, a gente falava que hoje, estratégia é a melhor forma de se consolidar o SUS. É isso que eu penso e que eu ouvi muita gente pensar, por causa desse contato, né, desse estar próximo das pessoas. E isso nos coloca próximo das pessoas como se estivéssemos com elas, né? Sim. Verdade. E acho que muito bem colocado. Hoje em dia a gente comemora aniversário pelo WhatsApp, né, com as pessoas que não podem estar conosco, por aí afora. Por que não fazer uma saúde de qualidade, né, gente? Com certeza. Mas isso vai ser... Eu levei já na outra reunião de apoiadores, já levei o projeto que estava sendo piloto aqui, e na nossa próxima reunião, com certeza, eu vou dizer que a gente já deu mais um passo. E espero logo levar o resultado e o sucesso disso. Com certeza. Parabéns, gente. Obrigada, viu? Isso enche meu coração de alegria. Vocês veem por que a gente chora? A gente chora por causa dessas coisas. É que a gente é jurássico no SUS, gente. Nós somos de antes. De antes. Então, ver as coisas acontecendo para nós é assim... Ai, meu Deus, né? E hoje em mesmo dia, com toda... hoje em dia está tão difícil, né, Leda, da gente conseguir ver coisas boas, né? Ver... A gente tem tantas decepções, né? Tem tantas coisas ruins aí acontecendo. Então, quando acontece alguma coisa boa que a gente sabe que está dando certo, que vai melhorar a vida das pessoas, isso é uma... Nem me fale, nem me fale. E essa desconstrução, logo que eu voltei, né, para o SUS, eu estava afastada um pouco, voltei agora como apoiadora. Eu falo que a pandemia é alguma coisa paralela. O que mais hoje me angustia é esse processo de quase desconstrução do SUS, né? Quase, porque a gente não está deixando vocês, todo mundo que está na luta aí não está deixando a peteca cair, mas o processo está muito complexo, né? E nós temos que mostrar que é esse o caminho, que é por aí que nós vamos fazer com que o SUS continue dando certo, gente. É maravilhoso isso. Ainda mais agora, né, numa pandemia. Ainda mais agora. Né? É que a gente caminha, eu falo que a gente caminha duas vias, né? Uma das vias é a pandemia. A outra via é todo o processo que vem contrário, né? Cada portaria que a gente lê vem uma portaria desfalando. Então, é muito assustador isso. E coisas assim como essa, que são tão... né, fazem a gente ter mais otimismo e continuar acreditando que pode dar certo, né, gente? Vamos tocar, vamos botar a boca no trombone. Viu, é assim Renata? que falava quando eu era moça. Diga, Isa. Renata, tem uma sugestão já de nome, a Tatiana, do município de Registro. Comunica Vale. Ela está dando a sugestão do nome.
Oi, já começamos a ter. Muito boa, Tati. Viu? Já começou. Olá, Isa. Fale, Oi. Tati. Fale, Oi, Tati. bom dia. Bom dia a todos. Eu entrei um pouquinho mais tarde, eu tive uma entrevista, não consegui entrar no horário. Prazer em conhecê-las, conhecer a todos. A Isa, né, a gente já se conhece, mas outro pessoal ainda não conhecia. Prazer, eu sou Rosa Tatiane, aqui do município de Registro, sou da Educação Permanente, tá? Peguei parte da apresentação e daí eu fico aguardando, então, a gravação para mim assistir ela toda, tá bom? Tá ótimo. Mas eu fico muito feliz com com esse projeto, com a iniciativa desse projeto, porque realmente acho que como diz, eu estava assistindo, estou fazendo um curso pelo Edu Comunicação, e daí nós tivemos uma palestra, uma aula com a doutora Helena Sato, e ela coloca muito isso. É o nosso novo normal, né? Então, o nosso novo normal é esse, é um modo diferente de se comunicar, né? Então, por meio de aplicativos, o WhatsApp, né? Até um modo a telemedicina. Então, assim, é o novo, realmente é o novo normal, né? Que a gente tem que se acostumar. E esse projeto aí, né, Saber para Cuidar, Iniciativa de Saúde e Ação, vai ser excelente, né, aqui para o município de Registro. Eu acredito que sim, né, que o município vai aderir. E obrigada. Muito bom. Muito bom. Alguém mais, será? Quer se manifestar? Eldorado já manifestou no chat que tem interesse, que vai aderir. Estou lendo aqui. Uhum. Bom dia. Consuelo. Eu também sou de Registro. Estou muito feliz também. Estou quase aposentando e vou aposentar bem feliz, hein? Quanta coisa, né? Quanta novidade, né? Eu gosto muito de gente, gosto daquelas rodas. Aprendi muita coisa com a DRS nos nossos encontros, tantos, né? Mais de 20 anos. E assim, eu não sou muito... Não é que eu não sou fã, eu tenho um pouco de dificuldade, né, de estar aqui olhando e ao mesmo tempo fazendo outras coisas, porque eu não paro. Esse momento, eu estou na educação permanente aqui na secretaria junto com a Tati, só que eu também estou coordenando 4 unidades, porque o Renato está de férias. Então, eu sou tipo meio que bombeiro, né? Estou sempre apagando fogo. Então, assim, não participei desde o início, mas vi que está gravando e depois eu vou dar uma olhada. Porque aqui em Registro, desde o começo, a Rejane, que é coordenadora lá de onde nós temos a UBS, né? E ficou muito. Estava na época, então eu acompanhei todo aquele treinamento, acompanhei, né, quando equipou a unidade. Então, assim, eu amei, adorei, estou gostando muito ainda, né? E você vê, tem mais coisas ainda para acontecer, né? Do Saúde em Ação. Ainda tem. Já né? está no finalzinho, mas ainda está acontecendo. Sim. Tá bom? Um abraço para todos, tá? Um abraço, Consuelo. O curso que a Consuelo mencionou é da Versus e da Telos, que ela está dizendo. Isso. Tá bom, gente. Então, eu acho que podemos encerrar e até a semana que vem, então. Né? Aguardamos aí as notícias. Tá, a gente pede que eles reproduzam, né, para as outras pessoas, para o resto das equipes, e que fique aguardando que nós já vamos repassar aí as apresentações e vamos criar esse passo a passo aí para o pessoal estar respondendo. Ok? Isso, tá bom. Muito obrigada pela atenção de vocês e vamos que vamos embora. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, Obrigada. viu? Adorei. Até mais. Obrigada. Tchau. Boa semana e bom resto de semana, né? Fim de semana e até semana que vem, então. Até. Se Deus quiser.
Tchau. Tchau, gente. Larissa. Já mando o vídeo, Larissa. tá? Eu já mando para vocês. Tá bom, Larissa. Um abraço. Tchau para todos. Obrigada.